Olá a todos, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal Semana Palavra. No vídeo de hoje eu quero falar sobre morte espiritual. Esse assunto muito importante ao qual nós devemos sempre meditar e entender quais atitudes levam à nossa morte espiritual. Quais atitudes nos levam distante de Deus, o que nós fazemos de errado, que nos leva para longe de Deus e automaticamente nos traz morte espiritual. Nós devemos pensar sobre esse assunto de forma muito séria. E o que leva uma pessoa a estar morta espiritualmente? O primeiro tópico é o descuido espiritual. O primeiro passo rumo a esse abismo que se chama morte espiritual é o descuido. Enquanto Jesus falava sobre ser o pão da vida em seu discurso evangélico, muitas pessoas não aceitavam sua mensagem. Até mesmo alguns dos discípulos ficaram assustados com a mensagem do pão da vida, achando ser duro demais o discurso de Jesus. Jesus repreendeu a incredulidade deles e perguntou se eles queriam ir embora. Foi neste momento que Pedro, representando os 12, disse: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A partir desse diálogo que Jesus disse que um deles seria o diabo, referindo-se a Judas. As palavras de Jesus demonstram que o diabo já estava tentando Judas, bem antes de consumar a traição. Judas não saiu com a multidão que abandonou Jesus, mas ficou entre os murmuradores com os demais discípulos. Jesus sabia o que acontecia entre os discípulos, por isso falou estas duras palavras mesmo depois da linda declaração de Pedro. O evangelista João abre um parênteses em sua narração para explicar o que estava acontecendo referente a Judas. A murmuração é um sintoma de descuido espiritual que pode levar à morte espiritual. Jesus sabia o que Judas estava fazendo entre os discípulos e de sua frieza na fé. Quando a pessoa se descuida de sua espiritualidade, começa a caminhar na direção contrária do propósito de Deus para a sua vida, aproximando-se do abismo, chamado morte espiritual. O caminho no sentido oposto a este seria o cultivo de uma espiritualidade fortalecida na palavra de Deus, que alimenta e gera fé na pessoa. O descuido espiritual aproxima a pessoa da morte. O segundo tópico são expectativas erradas. Outro passo em direção à morte espiritual é a busca por expectativas erradas. Jesus foi ungido por Maria, irmã de Lázaro, logo após a ressurreição de seu irmão. E faltando 6 dias para a Páscoa em que Jesus seria morto, o ato de adoração de Maria foi em gratidão e amor a Jesus. Mas Judas não entendeu, nem se sensibilizou com o Jesus, que havia feito tantos milagres que estava com ele. Ele estava pensando apenas no dinheiro. Estava com expectativas erradas. O evangelista João abre um segundo parênteses para explicar o que acontecia com Judas e denuncia sua prática corrupta de usar o dinheiro. Aparentemente, Judas seria o tesoureiro do grupo dos discípulos. Este comportamento de Judas demonstra que alimentava expectativas erradas, que conduziriam na direção contrária do propósito de Deus. O caminho de volta para a direção correta seria refletir sobre suas próprias intenções e confessar ao Senhor todo o pecado, buscando renovo na presença de Deus. As expectativas erradas geram frustrações e contrariedade, fazendo a pessoa pensar que tudo dá errado em sua vida. Bom, como a faz gerar contrariedade por onde passa? Isso gera um ciclo. Cada vez mais ela se afunda. Daí a pessoa começa a reclamar, discordar de tudo e todos em sua volta, o que levará a outro sintoma, o isolamento. Esse outro tópico, que leva à morte espiritual, nós podemos ver também em Judas, que participou normalmente da ceia com os discípulos e teve seus pés lavados pelo Mestre, mesmo tendo já intencionado a sua traição. Percebe-se nesse episódio, bem como em alguns outros, que Judas não está interagindo com o restante do grupo. Em todo o tempo nota-se a conversa de Judas apenas com Jesus,
enquanto os outros discípulos estão constantemente conversando entre si, como Pedro, Tiago e João, que eram quase inseparáveis, sempre ao lado de Cristo. Mas Judas não se nota o contato dele com os outros em momento algum. Durante a ceia, seus pés são lavados. Os discípulos conversam entre si sobre quem seria o traidor. Mas o evangelista Mateus revela que Judas perguntou pessoalmente a Jesus. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Além disso, o fato de os outros não entenderem o que Jesus conversava com Judas, apenas deduzindo ser alguma ordem específica, sem contudo dialogar com Judas, em momento algum, demonstra que já estava isolado do grupo. O isolamento é um passo largo para a morte espiritual. Quando a pessoa está sozinha, sua mente vagueia, como diz o ditado, cabeça vazia é a oficina do diabo. Foi isso que aconteceu com Judas, pois o texto deixa claro 2 vezes que o diabo estava em sua vida. Um dos cuidados que se deve ter com a pessoa que tem tendência a levar uma vida de sofrimento e buscar a morte espiritual é sempre buscar o isolamento, ter expectativas erradas. Quando a pessoa fica sozinha, quando ela se isola, se torna alvo fácil de maus pensamentos, emoções negativas e principalmente de influências malignas, bem como também de pessoas mal intencionadas que se aproveitam da fragilidade que a pessoa está indefesa. O caminho de volta dessa direção errada, de isolamento, que leva ao abismo, que leva à morte espiritual, é a busca de comunhão e relacionamentos saudáveis com as pessoas que possam edificar e abençoar e ajudar a cada uma dessas pessoas que estão necessitadas. O isolamento aproxima da morte espiritual. Outro tópico que aproxima a pessoa da morte espiritual é o desamor. O desamor é um outro passo em direção ao abismo do suicídio. Judas recebeu de Jesus uma última demonstração de amor e carinho durante a última ceia, quando o mestre lhe deu um pedaço de pão molhado, o que era um hábito de homenagear alguém durante uma festa. Judas apenas mantinha a aparência, e sua única demonstração externa de carinho para com Jesus foi o beijo que lhe deu ao entregá-lo. Mateus descreve o suicídio de Judas e deixa claro que o sentimento que o tomou foi o remorso. Jesus deixou claro seu amor incondicional até mesmo a um traidor. Contudo, Judas não conseguia mais absorver qualquer demonstração de amor. Seu coração estava endurecido e, como os textos deixam claro, o diabo já tinha achado lugar em sua vida, o que afasta toda a possibilidade de amar. A melhor coisa que se pode fazer a uma pessoa com tendência ao suicídio é demonstrar amor incondicional, mesmo sabendo que muitas vezes não consegue ser correspondida. A insensibilidade que toma o coração da pessoa já enfraquecida espiritualmente, decepcionada e solitária, a leva a perder o amor por si mesma, por Deus e pelas pessoas. Jesus ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa perde seu amor por Deus, em primeiro lugar, ao próximo e a si mesma, está num declínio muito forte rumo ao abismo da morte espiritual. O caminho de volta é aceitar o amor de Deus que nos perdoa e nos ensina a amar. O desamor nos aproxima também da morte espiritual. O descrédito. A falta de fé é um outro passo para a morte espiritual. Quando a pessoa desacredita de tudo o que aprendeu e então vive sem fé e esperança. Os capítulos 4 a 16 de João revelam ensinamentos particulares de Jesus aos discípulos e o capítulo 17, sua intercessão. Durante este momento íntimo de Cristo com os seus discípulos, Judas sai e volta uma vez, e depois entrega o mestre, separando-se definitivamente. Num destes intervalos, Judas foi negociar a traição com os sacerdotes no templo. Durante o discurso de Jesus prometendo enviar o Espírito Santo, Judas, tendo voltado de seu pacto de traição, pergunta duvidosamente sobre a manifestação de Jesus em seu espírito, desejando saber como seria, e o mestre explica que enviará o Consolador. Logo em seguida, Jesus avisa que vem aí o príncipe do mundo, referindo-se ao Espírito ou Principado, que entraria em Judas juntamente aos poderosos aliados a ele. Judas caiu em si
diante das pessoas e de si mesmo para com Deus. Caiu em descrédito quando tentou devolver as 30 moedas de prata que havia recebido por entregar seu mestre, mas já era tarde demais. Embora tenha lançado essas moedas no santuário numa tentativa de aliviar sua consciência, mesmo assim sentiu o peso de sua condenação. Foi a partir deste momento que Judas não conseguiu mais acreditar que haveria uma solução. Uma das coisas que podem ser feitas para a pessoa com tendência à morte espiritual é ajudá-la a sonhar, planejar algo para o futuro, dando-lhe boa expectativa para cada dia, para que ela venha fugir dessa tendência de se matar espiritualmente. Quando não se crê em Deus, as coisas ficam mais difíceis a cada instante, aproximando-se da morte espiritual. A pessoa desacredita de si mesma, nos outros e até em Deus, fica desiludida da vida e não consegue contemplar a expectativa para continuar vivendo. O caminho de volta dessa direção errada, rumo à morte espiritual, fica cada vez maior. Ela não consegue mais voltar a sonhar. E o tópico também que leva as pessoas à morte espiritual são as más influências. As más influências são parte fundamental de um último passo para a morte espiritual, bastando apenas um passo em falso para cair. Judas fez isso e deixou a companhia de Jesus e dos discípulos para se envolver com pessoas maldosas. Além disso, existe a influência maligna que é espiritual, tentando a pessoa o tempo todo. Percebe-se que Judas conhecia a rotina de Jesus e para onde iria com os discípulos. Foi Judas quem fez a proposta de entregar Jesus intencionalmente, sabendo que os sacerdotes queriam fazer isso. Judas foi ao encontro de seu mestre cercado de soldados bem armados contra o Cristo que, como única arma, usava o amor. As más influências parecem contrastar com o isolamento anterior, mas significa que a pessoa já não consegue se relacionar positivamente, atraindo então sentimentos negativos e pessoas mal intencionadas. Isso acontece hoje de forma volumosa através da mídia, das redes sociais. Desde as notícias sensacionalistas, arrasadoras, que enfatizam sempre a desgraça, sempre as coisas más. As fake news, com os descontrolados usos da internet para difundir más notícias e principalmente a exposição aos sociopatas que as redes sociais proporcionam facilmente, podem tornar pessoas suscetíveis para a morte espiritual. A pessoa enfraquecida emocionalmente e espiritualmente muitas vezes só precisa de um empurrãozinho para cair de vez para a morte espiritual. Uma palavra maldita pode ser uma pedra que derruba de vez a pessoa. Por isso não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O caminho de volta deste perigo tão próximo do abismo do suicídio, da morte espiritual, é tomar cuidado com as más influências e procurar ajudar urgente quem possa lhe ajudar. Ao analisar tudo isso, percebemos que estes passos somente levaram Judas ao caminho da perdição, ao caminho da morte espiritual. É importante que devemos pegar isso como lição e fazer totalmente o contrário, nos achegarmos mais a Deus, reconhecer que somos falhos e pecadores, e Deus nos ajudará, Deus nos fortalecerá para vencer as tentações, as investidas do inimigo. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe.